Olha lá, ela comentou aqui, ó. Para quem perguntou sobre isso, só tenho a dizer o seguinte: acontece. A diferença se refere às importações, cujo saldo foi maior do que havia sido aferido. Não há nada demais nessa notícia. Eu não sou animadora de vamos procurar pelo em ovo. Quando há o que dizer, digo. Quando não há, trabalhei muitos anos do FMI com compilações de dados de balanço de pagamento. Erros acontecem. Ponto. Aliás, o BOP tem uma linha chamada erros e omissões, ok? Para ser bem claro, estou falando de dados do BOP, não do grupo de WhatsApp, nem de meta e real de inflação. Aí ela continua aqui, tá? Se toparem, faço uma transmissão na segunda sobre o balanço de pagamentos para vocês entenderem do que se trata. Esses assuntos são técnicos. Não é para causar comoção. Como disse, o balanço de pagamentos tem uma linha chamada erros e omissões. Por isso, acontece até aqui nos Estados Unidos. Contexto: 12 bilhões de dólares, igual a 5% das importações totais do Brasil. Não é comum um erro dessa magnitude. Por isso, os dados do balanço de pagamentos são frequentemente revisados. Aí ela colocou aqui depois, ó. O Banco Central errou de forma grosseira ao elevar o juro de 2% a 13,75% no ano, com o diagnóstico errado sobre a inflação brasileira. A meta de 3% é irreal e contraproducente em um mundo com inflação perto de 5%. Essas são as críticas com implicações severas sobre a condução política monetária. Não desviemos a atenção delas devido à contabilidade e compilação do balanço de pagamento sobre a qual poucos realmente entendem. Explico mais tarde. Vamos entender essa celeuma. O que é câmbio contratado? Um contrato de câmbio é um contrato de compra ou venda de moeda estrangeira, por exemplo, de dólares. Trata-se de um acordo entre o comprador e o vendedor de moeda estrangeira. 2. Quando o país importa dos outros, isso é, compra bens ou serviços de outro país, essa transação é denominada em dólares. Ela constará do balanço de pagamentos do país com uma importação. Exemplo: o país comprou canetas coloridas por 100 dólares, logo houve uma importação. Para que o importador, digamos, uma papelaria no Brasil, efetue a compra, há um contrato de câmbio atrelado à importação. A papelaria celebrará esse acordo com um vendedor de dólares para receber a quantidade necessária de 100 dólares em espécie. É possível que o registro da importação seja feito corretamente, mas que haja algum problema no registro de contrato de câmbio. Por exemplo, que o contrato de câmbio, por alguma razão, reflita um valor menor que 100 dólares. O cruzamento dos dados do balanço de pagamentos corretos com os dos contratos de câmbio, alguns incorretos, eventualmente mostrará a discrepância. Parte-se, então, para corrigir os valores que constam no contrato de câmbio sem qualquer prejuízo para a posição externa do país. Os 12,8 bilhões de discrepância foram mais ou menos como essa explicada acima, representando cerca de 5% do total das importações do Brasil no ano. Tais discrepâncias podem acontecer e não denotam qualquer má-fé por parte dos técnicos do Banco Central responsável por essas operações. Noto que, no Brasil, o entendimento de questões econômicas já não é mais de interesse de ninguém. Ou se parte logo para cima ou se passa pano. Nenhuma das duas posições é saudável. Erros em contratos de câmbio ocorrem e não afetam a população. Já erros de diagnóstico que levam ao aumento brutal dos juros, por vezes desnecessário, é doloroso e bastante prejudicial, sobretudo em situações de fragilidade econômica. Falta foco no Brasil. Sem foco, não vamos a lugar nenhum. Acrescento: ou cria-se uma celeuma em torno das questões econômicas técnicas por razões não econômicas, ou há uma passação de pano nas questões econômicas que têm impacto na população, com a banalização da elevada de juros de 2 para 13,75%. A argumentação é pseudoeconômica. Ambas tornam o debate econômico brasileiro absolutamente incompreensível para a maior parte da população. Manchetes sensacionalistas só pioram a situação. Cabe a vocês pedir mais informação de melhor qualidade. Farei uma transmissão hoje, em breve aviso o horário. Para os assinantes dos... É de graça aqui no Lester dela, quem quiser entrar. Bom, ela vem nessa linha aqui, ó. Beleza? Aí o professor Nelson Marconi, ele também vai mais ou menos nessa linha, ó.
Ao invés de falarmos sobre o erro possível e pelo qual o responsável já se desculpou, vamos ao que interessa. O Banco Central Brasileiro continua praticando a maior taxa de juros real do planeta. E acabei de ver que a taxa de juros do CC rotativo, do cartão de crédito rotativo, superou os 400%. Beleza? Duas pessoas, né, confiáveis aqui, pessoal, que falando, né, pessoal, cortina de fumaça, né? O meta tá muito esse hoje em dia, né, mano? Tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque a cortina de fumaça, desde os governos Bolsonaro e parece que o governo Lula 3 vai ficar muito nisso, né? Cortina de fumaça moendo. Então, pessoal, aparentemente isso aí é uma cortina de fumaça, né? E agora sabemos que os juros correm com a conivência do judiciário, exatamente, ó. Com base no nosso último corte aí, ah, do vídeo que a Sara mandou pra nós. Então é isso, pessoal. Cortininha de fumaça. Bora continuar batendo nos juros. É difícil organizar todo mundo, né, velho? Cortina de fumaça do bem. É isso aqui não tem nada a ver, não tem infelizmente nada a ver com